Isso aconteceu no ano passado, quando meus amigos e eu estávamos procurando um bom lugar para fazer uma grande festa. Procuramos por um tempo e finalmente encontramos a casa perfeita no Airbnb. Estávamos comemorando a formatura da minha amiga e ela havia convidado muitas pessoas, talvez cerca de 40 ou mais. Eu tinha que trabalhar naquela noite, então não estaria livre até por volta das 11. Ela me ligou e disse que guardaria comida e bebidas para mim. Ela também disse que deixariam a melhor parte da festa para depois da meia-noite, para que eu pudesse participar. Meu trabalho terminou e eu estava animada para a festa. O Airbnb ficava a uma curta distância a pé da casa dos meus pais, onde eu morava na época, então era como qualquer outra volta para casa, exceto que tomei alguns caminhos errados. Eram cerca de 10h30 e terminei o trabalho mais cedo do que pensava. Enquanto caminhava até o estacionamento e entrava no meu carro, comecei a dirigir para casa. Entrei no meu carro velho e enferrujado e dirigi pelas estradas de sempre, como sempre. As estradas que eu pegava eram mais tranquilas do que as rodovias principais, então eu as preferia. Era um caminho mais curto, mas as estradas eram um pouco acidentadas. Normalmente, a viagem demorava uns 40 minutos, dependendo do trânsito. Mas aquela noite foi diferente. 15 minutos depois de começar a dirigir, o rádio do carro parou de funcionar. Depois os faróis apagaram. E logo depois, o motor também parou. O carro parou completamente de funcionar. Tentei ligá-lo novamente, mas toda vez que girava a chave, fazia apenas um som de clique. Achei que a única opção era caminhar o resto do caminho para casa. Abri o porta-malas e peguei a lanterna debaixo do pneu sobressalente. Testei. Não era super brilhante, mas era melhor do que andar para casa no escuro. Comecei a andar, iluminando o caminho à minha frente com a lanterna. O carro era realmente velho e enferrujado. Era apenas um carro pequeno para se locomover. Claro que não ia deixá-lo para trás, mas nada ia me impedir de perder essa festa no Airbnb. A formatura da minha amiga significava muito para mim. E eu não queria ficar esperando por um mecânico ou um guincho e acabar perdendo toda a festa. Infelizmente, não havia casas ao longo daquela parte da estrada. Se as coisas fossem diferentes, eu poderia ter pensado em bater em uma porta e pedir para usar o telefone de alguém para ligar para minha mãe e contar o que aconteceu. Mas não podia fazer isso porque não havia ninguém por perto para pedir. A única coisa boa era que naquela noite havia lua cheia, o que tornava um pouco mais fácil ver enquanto eu caminhava pela borda gramada. A lanterna que eu tinha era terrível. Era uma que meu pai havia jogado no fundo do carro. Não funcionava bem. Eu estava andando há cerca de 10 minutos, com corujas piando nas árvores próximas, quando notei alguns faróis de carro à distância vindo em minha direção. Algo na minha mente me disse que eu deveria ter cuidado, que não deveria sinalizar para o carro pedindo ajuda porque eu estava sozinha e era uma mulher. Estava escuro e eu não sabia nada sobre a pessoa dirigindo o carro. Decidi rapidamente entrar nos arbustos ao lado da estrada e desligar a lanterna. Não teria feito diferença de qualquer maneira. Estava tão fraca. O veículo desacelerou um pouco ao passar e dos arbustos pude ver que era na verdade uma picape vermelha e enferrujada. Parecia quase pior que a minha, mas o motorista estava agindo de maneira muito estranha. Ele tinha a luz interna acesa na cabine, o que facilitava para eu vê-lo. Ele parecia olhar na minha direção ao passar, mas talvez eu estivesse apenas sendo paranoica. A picape foi embora e desapareceu na estrada. Soltei um suspiro de alívio e saí dos arbustos, pronta para continuar andando. Mas então ouvi o motor do veículo diminuindo a distância. Logo depois, ouvi o som do veículo dando a volta e vi seus faróis voltando em minha direção. Eu congelei. Decidi rapidamente pular de volta para o arbusto. Então, ainda mais estranhamente, ouvi o motor da picape diminuindo, depois parando. Os faróis se apagaram a 50 metros de mim. Alarmes começaram a soar na minha cabeça. Esta era uma situação realmente assustadora e arriscada. Eu tinha que pensar rapidamente. Achei que talvez a pessoa tivesse me visto de alguma forma e decidido voltar, mas não sabia se queria ajudar
ou se era algo pior. Eu não ia ficar por perto para descobrir, com certeza. Rapidamente percebi que, se ficasse na estrada, seria pega. Então desliguei a lanterna novamente para evitar revelar minha localização e me dirigi para as árvores que alinhavam a estrada. Quando cheguei às árvores, olhei de volta para a estrada e, para meu horror, vi uma figura escura com cabelos longos e brancos iluminada pela lua brilhante. Ele estava subindo a estrada em minha direção, onde eu estava escondida no arbusto à beira da estrada. Aquilo foi o suficiente. Fui mais fundo na floresta e corri o mais rápido que pude, mas estava muito escuro porque a luz do luar não conseguia atravessar bem as árvores. Eu sabia que não podia usar a lanterna porque mostraria onde eu estava. Fiz uma breve pausa para recuperar o fôlego e ouvir. Eu tinha certeza. Podia ouvir passos de alguém correndo vindo atrás de mim. Mudei de direção e fiquei abaixada, indo em direção a uma árvore com galhos baixos. Quando cheguei até ela, decidi tentar subir na árvore para me esconder, porque sabia que não podia correr mais rápido do que essa pessoa. Quando cheguei ao ponto mais alto que consegui, deitei-me em um dos galhos que tinham muitas folhas cobrindo. Esperei e ouvi. Logo, ouvi os passos se aproximando da árvore. Olhei através das folhas e, para meu horror, vi a figura procurando ao redor abaixo de mim. Ele estava me procurando, mas eu estava bem acima dele. Segurei a respiração. Depois de alguns minutos, ele começou a correr mais fundo na floresta. Fiquei na árvore a noite toda, com muito medo de descer. De manhã, quando o sol nasceu, ouvi gritos e latidos de cães. Quando olhei para baixo, vi os oficiais do departamento do xerife e um cão de patrulha. Gritei para eles e desci da árvore com cuidado. Eu não conseguia parar de chorar e tremer. Estava tão aliviada que eles me encontraram. Acontece que minha mãe e minha amiga, durante a festa de formatura, ligaram para o departamento do xerife quando eu não voltei para casa. Quando contei a eles sobre ser perseguida pela pessoa na picape vermelha, disseram que não tinham encontrado ou visto nenhuma picape vermelha durante a busca por mim. Mencionei que o motorista tinha cabelos longos e brancos, mas disseram que manteriam isso como parte da investigação. Também conversei com meus amigos e mudei meu horário de trabalho para trabalhar apenas durante o dia. Já se passaram 8 meses desde que isso aconteceu, e o departamento do xerife local não encontrou nenhuma picape vermelha ou suspeitos que se encaixem na minha descrição. Tudo o que dizem é que ele provavelmente deixou o estado, mas compartilharam minha descrição com estados vizinhos. Estou assustada porque acho que esse homem ainda está por aí, e me preocupo que ele possa mirar em outra pessoa desavisada no futuro. Quando esse incidente específico ocorreu, eu tinha 29 anos e estava dirigindo uma distância relativamente curta com minha filha de 5 anos. Meu marido e eu havíamos planejado visitar a casa dos pais dele, fora da cidade, e ficar com eles por algumas semanas. Meu marido trabalha até tarde, então concordamos que seria melhor eu ir com nossa filha primeiro, e ele nos seguiria algumas horas depois. Era inverno, então escurecia cedo. Saímos por volta das 3 da tarde, e às 4:30 já estava completamente escuro. Estávamos a 1h30 da casa dos meus sogros, e eu estava confiante de que chegaríamos lá sem nenhum problema. Não é que eu tivesse uma sensação ruim ou algo assim, mas como mãe, isso definitivamente passava pela minha cabeça. Estávamos dirigindo por uma estrada secundária sem iluminação pública e completamente deserta. Eu não gostava muito da sensação de estar completamente sozinha, mas tentava ignorar e continuava dizendo a mim mesma que chegaríamos lá antes que percebesse. Já tínhamos percorrido essa estrada inúmeras vezes antes, e nunca nos aconteceu nada. Faltavam meia hora para chegar a casa, quando comecei a ver algumas luzes piscando ao longe. Eram 2 luzes amarelas piscando no meio da estrada, que rapidamente reconheci como luzes de emergência de um carro. Comecei a sentir uma sensação ruim, e não gostei do fato de que eles não estavam parados ao lado da estrada, mas sim no meio dela.
Parei a uma distância de 20 a 30 metros e comecei a pensar no que deveria fazer. Eu tinha certeza de uma coisa: não pararia para ajudar essas pessoas. Quero dizer, eu era uma mulher na casa dos 20 anos, sozinha com sua filha pequena. Eu teria que ser uma louca para parar e ajudar alguém. Eu chamaria ajuda para eles mais tarde, mas isso era o melhor que eu poderia fazer. Tenho certeza de que qualquer outra mulher na minha posição sentiria o mesmo. Você tem que colocar a segurança sua e de seu filho em primeiro lugar, sempre. Fiquei parada ali por cerca de meia hora e ainda não sabia o que fazer. Eu não tinha serviço, então ligar para meu marido ou meu sogro não era uma opção. Finalmente, decidi que seria melhor apenas voltar para casa e esperar meu marido, para que pudéssemos dirigir juntos. O único problema era que a estrada tinha 2 faixas e seria necessário mais do que uma simples manobra de 3 pontos para eu conseguir virar o carro e começar a voltar. Comecei a hesitar, mas quando olhei pelo retrovisor, notei algumas sombras correndo rapidamente na distância atrás do meu carro. Eu podia vê-las ligeiramente à luz da lua, mas não conseguia distinguir o que eram. Eles estavam a 10 metros do meu carro quando percebi que eram pessoas, e acho que estavam carregando algo. Eu não podia mais ficar parada ali, nem mesmo pensar. Era como se meu corpo reagisse antes do meu cérebro. Coloquei o carro em movimento e acelerei. Não era um carro muito rápido, mas fez o que eu precisava que fizesse. Eu estava dirigindo em direção ao carro parado e não tive escolha a não ser dirigir para o lado da estrada, passando por eles o melhor que pude. Ao passar, vi mais pessoas saindo do lado da estrada. Eles começaram a jogar coisas, praticamente qualquer coisa que pudesse me fazer parar. Atropelei uma das pessoas e ela caiu de volta na estrada. Algo bateu no meu para-brisa e até quebrou um pouco. E seja o que for, voou para o banco do passageiro. Gritei com o impacto e me senti mal porque meu grito fez minha filha começar a gritar e chorar. Eu disse a ela que tudo ficaria bem, mas ela tinha 5 anos e nada do que eu dissesse no momento a faria se sentir melhor. Continuei dirigindo, sem tirar o pé do acelerador. Estava tentando colocar o máximo de distância possível entre nós e aquelas pessoas. E antes que percebesse, estávamos chegando na rua dos meus sogros. Eles tinham um portão de segurança na frente e eu apertei o botão para ser liberada. Eles imediatamente perceberam que eu estava em perigo quando atenderam o portão. Fomos liberados e meu sogro me encontrou na entrada com sua arma. Eu estava chorando e minha filha estava soluçando no ombro da avó. Eles nos levaram para dentro e contei tudo o que havia acontecido. Meu sogro sempre foi muito protetor comigo e com minha filha, e eu podia ver como ele estava ficando bravo. Ele continuava me perguntando se eles nos seguiram até lá, e honestamente, eu não fazia ideia. Eu não estava prestando atenção aos carros atrás de mim. Só estava focada em chegar à casa deles, onde eu sabia que estaríamos seguras. Meus sogros são o tipo de pessoas que levam muito a sério sua segurança. Eles têm inúmeras armas de fogo e câmeras de segurança por toda a casa e propriedade. Eles verificaram as câmeras e notaram o mesmo carro passando pelo portão várias vezes, como se estivesse dirigindo pela rua, virando e voltando várias vezes. Decidimos que era hora de chamar a polícia, mas quando fizemos, disseram que não poderiam fazer nada por nós, já que tecnicamente não era uma emergência e estávamos muito longe dos limites da cidade. Acho que quando você mora longe o suficiente dos limites de onde a polícia local normalmente serve, eles só podem ajudar em situações de vida ou morte. Meu sogro disse muito claramente que, se alguém entrasse na propriedade, seria baleado no local. Eles disseram que ele estava dentro de seus direitos, e isso foi tudo. Ele me armou e minha sogra e nos disse para esperar dentro da casa. Ele ligou para meu marido, que ainda estava a 1 hora de distância, e saiu para verificar a propriedade. Assistimos às câmeras de segurança, e assim que ele estava se aproximando do portão, o carro apareceu novamente, mas desta vez parou bem no portão. 2 pessoas saíram do carro e claramente não tinham visto meu sogro se aproximando do portão. Eles tentaram empurrá-lo para abrir, e como não podíamos ouvir o que estava acontecendo,
Só vimos meu sogro correr até eles e disparar um tiro para o alto. Pudemos ver que ele estava gritando algo para eles, mas não sabíamos o que. Eles correram de volta para o carro e saíram rapidamente. Não tínhamos certeza se voltariam, mas eu sentia que aquilo era o fim. Meu marido chegou a casa 1 hora depois e continuou pedindo desculpas por me fazer dirigir sozinha, mas eu continuava dizendo a ele que não era culpa dele, e o resultado teria sido o mesmo se ele estivesse conosco. Estávamos seguros, e isso era o que importava. Alguns dias depois, soubemos que houve alguns assaltos de carro na área, mas felizmente ninguém foi gravemente ferido no processo. Ainda odeio pensar no que teria acontecido se eu não tivesse visto aquelas pessoas se aproximando do nosso carro. O que teriam feito? Eu nem quero saber. Sou grata por estarmos bem e posso dizer que não dirijo em nenhum lugar à noite sem proteção, seja meu marido ou uma arma. Namorar online pode ser uma experiência louca, e eu gostaria de ter sabido disso antes de baixar o Tinder. Ver fotos de alguém online, conversar por um tempo e depois encontrá-lo sem nem saber se ele é realmente a pessoa da foto é absolutamente insano. Eu queria ter conhecido melhor os riscos antes de me aventurar nisso. Depois de usar o Tinder por alguns meses, encontrei um cara que parecia bom demais para ser verdade. Ele era lindo, e quando me mandou uma mensagem, fiquei muito animada. Quanto mais conversávamos, mais empolgada eu ficava, pois tínhamos muito em comum. Ele era muito legal e engraçado, e pelo que ele me contou sobre si mesmo, parecia ser o meu cara dos sonhos. Após cerca de 1 semana de conversa, ele perguntou se eu queria sair. Sugeri um bar perto da minha casa, mas ele queria sair jantar. Eu geralmente gosto de tomar um drink no primeiro encontro para poder sair rapidamente se algo der errado, mas gostei tanto dele que concordei em jantar. Para preservar o anonimato, vou chamá-lo de Oliver. Eu planejava dirigir até o restaurante, mas ele insistiu em me buscar, dizendo que era o comportamento de um cavalheiro. Não foi a melhor ideia, mas concordei e dei-lhe meu endereço. Ele disse que me pegaria às 7 no dia seguinte e fiquei muito feliz. Contei a todos os meus amigos onde estávamos indo, e eles me disseram que eu era uma idiota por dar meu endereço a um cara que nunca tinha conhecido. Pensei que estavam com inveja, então não levei a sério os comentários. Comecei a me arrumar às 6, e exatamente às 7, a campainha tocou. Abri a porta e fiquei imediatamente desapontada com o que vi. Ele não parecia nada com as fotos, pelo menos 10 ou 15 anos mais velho. Não disse nada e decidi ir ao encontro e ver como ia, pois ainda gostava de sua personalidade nas mensagens de texto. Ele abriu a porta para mim e entrou no carro. Começamos a dirigir em direção ao restaurante, que ficava a uns 20 minutos de distância. Ele disse o quanto me achava linda e que eu era ainda mais bonita do que nas minhas fotos. E então, muito desconfortavelmente perguntou: "E quanto a mim? Sou mais bonito do que nas minhas fotos?" No começo, pensei que ele estava brincando. Não sabia o que dizer, mas minha mãe sempre me ensinou a ser honesta, então decidi que uma meia-verdade era melhor do que nada. Disse que ele parecia bem, mas fiquei curiosa sobre há quanto tempo ele havia tirado aquelas fotos. Ele claramente se ofendeu com a pergunta, então pedi desculpas rapidamente e disse para esquecer. Esperava que pudéssemos seguir em frente, mas ele ficou em silêncio por 5 minutos como uma criança grande. Eu realmente comecei a me arrepender de ter decidido sair com ele, e definitivamente me arrependi de ter dado meu endereço. Sabia o caminho para o restaurante, então estava prestando atenção para ver para onde ele estava indo. Notei que ele perdeu a entrada para a rua onde o restaurante ficava e pedi para ele fazer um retorno na próxima interseção. Ele não respondeu. Passei a próxima interseção e comecei a ficar um pouco assustada. Pedi novamente que ele desse a volta e novamente ele não respondeu. Ele continuou dirigindo e perguntei repetidamente o que ele estava fazendo e para onde estávamos indo, mas ele se recusava a olhar para mim. Paramos no sinal vermelho e eu sabia que precisava sair daquele carro.
Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Não havia botão para destrancar e era um daqueles trincos que retraíam dentro da porta, então eu não conseguia abrir manualmente. Eu estava presa. Peguei meu telefone e, o mais discretamente possível, enviei uma mensagem para minha amiga com minha localização. Depois de dirigir por um tempo, Oliver entrou em um estacionamento vazio de um supermercado. Ele estacionou em um local no canto do lote. Não sabia exatamente o que ele planejava fazer, mas tinha uma ideia que eu não estava nada disposta a deixar acontecer. Ele tirou o cinto de segurança e eu peguei minha bolsa. Ele agarrou meus braços e tentou me prender. Eu lutei contra ele com todas as minhas forças para mantê-lo longe de mim. Finalmente, ele soltou meu braço e eu peguei meu spray de pimenta e o borrifei diretamente em seu rosto. O único problema com o uso de spray de pimenta em um espaço tão confinado é que você acaba se afetando também. Meus olhos imediatamente começaram a arder e lacrimejar enquanto ele gritava ao meu lado. Ele começou a me xingar enquanto tentava limpar o rosto com a camisa. Durante a luta, consegui alcançar e destrancar as portas. Abri a porta, caí no chão e ralei os joelhos no processo. Naquele ponto, estava com dificuldade para enxergar claramente e meu peito começou a arder por inalar os fumos do spray de pimenta. Tentei me levantar, mas estava tonta e continuava caindo. Cambaleei enquanto lentamente atravessava o estacionamento. Ouvi a porta dele abrir e ele gritar para eu voltar. Olhei para trás e, através da visão turva e das lágrimas, vi-o tropeçando enquanto me seguia. Gritei por ajuda, mas ninguém estava por perto para ouvir meus gritos. Oliver começou a dizer que estava brincando e que não queria me assustar. Disse que se eu voltasse ao carro com ele, iríamos ao restaurante como planejado e que ele estava arrependido. Ele disse isso entre gritos de dor por causa dos olhos ardendo. Era aterrorizante, e eu realmente me perguntei se ele achava que eu realmente acreditaria nele e voltaria ao carro. Ele estava tão perto de mim em pouco tempo que, quando cheguei às portas do supermercado, ele me agarrou pelos ombros e me puxou para trás. Mas as portas já tinham se aberto e eu gritei por minha vida. Um homem veio correndo e disse a Oliver para me soltar, o que ele fez imediatamente. O homem me ajudou a levantar e tentou manter Oliver ali, mas não conseguiu impedi-lo de voltar para o carro e sair dirigindo. A polícia foi chamada naquele momento e disseram que abririam uma investigação, mas nada aconteceu. E acredite ou não, esse cara nunca foi encontrado. Eu me mudei daquela casa e voltei a morar com meus pais. Fiquei muito paranoica por um tempo, achando que ele me encontraria, mas isso ainda não aconteceu. Uso minha história agora como um conto de advertência para outras mulheres que seguem o mesmo caminho que eu segui. Mesmo para os homens, você nunca sabe quem quer te machucar, mas isso pode e acontece. Então, por favor, tenha cuidado. Minha namorada e eu somos do tipo aventureiros. Sempre procuramos sair de casa e fazer qualquer atividade ao ar livre. Dessa vez, decidimos no final do dia que queríamos acampar por cerca de uma semana. Ambos temos trabalhos flexíveis, o que nos permite fazer essas aventuras espontâneas. Arrumamos nossas coisas e seguimos para o acampamento, um parque estadual onde é possível acampar gratuitamente por até 14 dias, sem necessidade de permissões. Estávamos dirigindo por uma estrada de terra e cometi o terrível erro de não ligar os faróis altos. Não sei por que isso não me ocorreu, e foi algo que me arrependi profundamente. Além disso, estava dirigindo muito rápido para o terreno e a hora da noite. Num instante, minha namorada gritou, e vimos uma grande árvore caída no meio da estrada, apenas alguns metros à frente da caminhonete. Não havia muito que eu pudesse fazer além de pisar nos freios e torcer para que parássemos antes de bater na árvore. Claro que não tivemos essa sorte. Batemos na árvore e eu desmaiei por alguns segundos. Acordei grogue, com um zumbido intenso nos ouvidos, mas minha prioridade era verificar se minha namorada estava bem. Seu nome é Jessica,
Olhei para ela e ela estava inconsciente. Estava escuro, mas a luz da lua iluminava seu rosto o suficiente para ver que seus olhos estavam fechados. Gritei seu nome para tentar acordá-la, mas ela não respondia. Peguei meu celular e liguei a lanterna, apontando para ela. O que vi foi algo que jamais poderia ter previsto. Vi o sangue primeiro. Ela estava vestindo uma camiseta branca, então era bastante evidente. Depois, percebi o galho da árvore perfurando seu peito. Não era um galho grande, tinha a circunferência de um dedo mais ou menos. A árvore tinha atravessado o para-brisa e o galho ainda estava preso à árvore. Não queria sacudi-la para evitar causar mais trauma ao seu corpo, então não a toquei. Tentei ligar para a emergência, mas não havia sinal. Comecei a pensar no que poderia fazer para ajudá-la, mas havia poucas opções. O carro não ligava, então, mesmo que dirigir fosse uma opção, não poderíamos ir a lugar nenhum. Tinha uma faca no bolso, e a próxima solução lógica era cortar o galho da árvore e tentar tirá-la do caminhão para deitá-la ao lado da estrada, onde alguém não fosse bater no caminhão e piorar ainda mais a situação. Subi no capô do carro e tentei cortar o galho, mas a faca era pequena e não estava conseguindo nada. Comecei a entrar em pânico. Já fazia mais de meia hora e ela ainda não tinha acordado. Voltei para o carro e comecei a rezar. Era estranho para mim, pois não rezava desde criança, mas naquele momento estava disposto a tentar qualquer coisa. Sentia que estava rezando há horas, mas só mais meia hora tinha se passado. Estava agarrado a uma esperança porque ela não estava sangrando ativamente durante aquela uma hora. O galho não estava no centro do peito, então esperava que tivesse errado o coração. Senti seu pulso e não estava forte, mas ainda estava lá. Tudo o que podia fazer era esperar que alguém aparecesse para nos ajudar. Não sei se foi Deus ou sorte, mas comecei a ver luzes vindo de trás. A luz iluminou o interior do caminhão e eu saí o mais rápido possível, gritando e acenando para o motorista. Ele parou atrás do nosso carro e abaixou a janela, perguntando o que havia de errado. Comecei a explicar rapidamente e ele me disse para falar com calma, porque ele não estava entendendo. Expliquei mais devagar e a expressão dele mudou instantaneamente quando percebeu o que estava acontecendo. Ele saiu do caminhão, foi até a porta do passageiro com sua lanterna e iluminou Jessica. Ouvi ele praguejar baixinho e me disse que a única esperança dela seria cortar o galho e tentar descer a montanha até a estação de emergência, já que ele também não tinha sinal. Ele tinha uma motosserra na traseira do caminhão e eu estava aterrorizado com a possibilidade de o balanço do galho machucá-la ainda mais, mas não havia outra escolha. Ele começou a serrar cerca de um pé na frente do peito dela. Cobria com um cobertor para minimizar a quantidade de serragem que entraria no ferimento. Vibrou um pouco o corpo dela, mas ela estava inconsciente, então pelo menos não estava sentindo dor, ou assim eu esperava. Finalmente, ela estava livre da árvore. O homem me ajudou a pegá-la com o máximo de cuidado possível e a colocamos no banco de trás do caminhão dele, deitada. Entrei no lado do passageiro e o homem deu a volta e começou a descer a montanha. Jessica ficou inconsciente o tempo todo. Demoramos 20 minutos para chegar à estação de emergência que eu nem sabia que existia. Eles ficaram surpresos ao nos ver, já que normalmente são chamados para sair e não vem ninguém chegando. Colocaram-na em uma ambulância e eu entrei com ela. O hospital mais próximo não estava longe, graças a Deus, mas não era um centro de traumas. Então ela teve que ser transportada de helicóptero para uma cidade maior, a cerca de 1 hora de distância. Ela tinha um pulmão perfurado, mas felizmente não tinha perdido muito sangue e seu coração não foi danificado. O médico disse que se tivesse sido apenas 1 polegada para a esquerda, teria perfurado seu coração e ela provavelmente teria morrido em minutos após o acidente. Ela ficou em coma por quase 2 semanas e quando finalmente acordou, mal conseguia falar por causa da dor no peito. Ficou no hospital por mais de 2 meses. Teve uma cirurgia intensiva para tentar reparar todos os danos, mas é possível que precise de um transplante de pulmão no futuro. Estou apenas grato que Jessica sobreviveu e mantive contato com o homem que salvou sua vida.
Jessica ainda está com oxigênio e tem dificuldade para respirar de vez em quando. Levo-a a consultas mensais e estamos fazendo tudo o que podemos para, quem sabe um dia, vê-la totalmente recuperada, embora tenhamos aceitado que isso pode nunca acontecer. Pedi-a em casamento enquanto ela ainda estava no hospital e ela disse sim. Não importa o que aconteça, estou ansioso para passar o resto da vida com ela. Nunca esquecerei aquela noite e muitas vezes luto para me perdoar pelo que aconteceu, mas também estou feliz que é algo que ela não precisa se lembrar. Eu realmente não planejava contar essa história, mas já se passaram alguns anos e não estou tão assustado com o que aconteceu quanto costumava estar. Então por que não? Eu tinha apenas 19 anos na época. Tinha me mudado para o outro lado do país no ano anterior para a faculdade e nunca tinha tido problemas para dirigir até minha casa durante os diferentes intervalos ao longo do ano letivo. Era férias de inverno e minha mãe realmente queria que eu voltasse para casa naquele ano para celebrar as festas com minha família, já que não o tinha feito no ano anterior. Concordei, mas realmente não queria deixar meu carro por semanas. Havia muitos arrombamentos de carros na cidade em que eu morava, e deixar meu carro para ser vandalizado, arrombado ou roubado não era uma opção para mim. Disse à minha mãe que dirigiria até em casa, e ela não ficou muito feliz com isso, mas entendeu. Ela ofereceu para meu pai voar até lá e dirigir comigo, mas eu não queria que eles passassem por todo esse trabalho, e achei que alguns dias na estrada sozinho seriam uma boa coisa. Eu estava tendo problemas na minha vida pessoal, e ter tempo para pensar sobre isso sem distrações parecia uma boa ideia para mim. Arrumei algumas malas que durariam as próximas semanas, disse adeus ao meu colega de quarto, que estava bastante chateado por eu estar saindo, e saí. Olhando para trás agora, meu carro provavelmente não valia o que passei durante aquela viagem para casa. Era um Honda Civic de 20 anos que tinha a tendência de quebrar muito, e quando digo muito, quero dizer pelo menos uma vez por mês. Eu simplesmente não tinha dinheiro para substituí-lo. Entrei no carro e em poucos minutos estava na estrada. Peguei um café antes de sair da cidade para ficar acordado o máximo possível. Ainda eram cerca de 8 da manhã, então imaginei que dirigiria por cerca de 10 horas antes de, com sorte, encontrar um hotel e me instalar para a noite. Não tinha planos definitivos e estava seguindo a rota mais rápida para casa, o que provavelmente não foi a melhor decisão. Agora sei que deveria ter pegado a rota que não envolvia longos trechos de estrada, com nada além de campos por quilômetros e quilômetros. Parei algumas vezes para ir ao banheiro e pegar lanches, e por volta das 7 da noite eu estava esgotado. Tinha dirigido por quase 11 horas e não queria ser um perigo para mim mesmo ou para os outros na estrada se continuasse dirigindo enquanto estava tão exausto. Encontrei um hotel relativamente bom, peguei um quarto para a noite e continuei minha viagem na manhã seguinte. Naquele dia, eu dirigiria por partes do meio-oeste e não estava necessariamente ansioso por isso. A última vez que dirigi por lá, eram apenas planícies e campos de milho, coisas que eu achava entediantes de se olhar em uma longa viagem. Era inverno, então não havia milho. O clima poderia estar melhor, mas não tive problemas no dia anterior, então esperava que continuasse assim. O dia passou mais rápido do que o anterior, e o sol se pôs antes que eu percebesse. Por volta das 6 da tarde, eu me sentia bem para continuar. Então passei pela próxima cidade e continuei dirigindo. Cerca de 1 hora depois, comecei a ouvir um som de batida e queria chorar ao perceber que vinha do meu motor. Começou a nevar e meu carro começou a desacelerar até eu parar na beira da estrada, onde ele simplesmente apagou. Estava ficando frio sem o aquecedor ligado e eu sabia que precisava de ajuda rapidamente. Verifiquei o Google Maps para ver se estava perto de outra cidade, mas a próxima cidade, embora muito pequena, ainda estava a quase 1 hora de distância. Tentei ligar para meus pais para dizer o que tinha acontecido, mas meu sinal estava completamente morto. Decidi usar o botão de chamadas de emergência no meu telefone para pedir ajuda.
E graças a Deus funcionou. O único problema era que o policial mais próximo que poderia responder estava a pelo menos 1 hora de distância, na cidade que mencionei anteriormente. Disse ao despachante que obviamente esperaria, e ela me instruiu a trancar as portas e tentar me esconder dentro do carro, o suficiente para parecer que não havia ninguém dentro. Aparentemente, exatamente onde meu carro decidiu morrer, também era uma seção muito suspeita da rodovia, que não era muito segura para motoristas parados, especialmente mulheres jovens. Não vou mentir, ouvir a despachante dizer isso me fez sentir fisicamente mal. Senti como se fosse ter um ataque cardíaco com a rapidez com que meu coração estava batendo. Coloquei um quebra-sol no para-brisa e, felizmente, tinha mais 3 no carro de quando fui acampar de carro. Então decidi colocá-los nas laterais e no vidro traseiro também, para que ninguém pudesse ver e parecesse quase preto do lado de fora. Cerca de 40 minutos depois de eu estar esperando, comecei a sentir que alguém estava me observando. Tentei me convencer de que era apenas por causa da situação em que eu estava e que todas as janelas estavam cobertas, então não havia como isso ser possível. Queria afastar esse sentimento, mas ele simplesmente não ia embora. Não importava o quanto eu dissesse a mim mesmo que estava tudo bem. Havia algo dentro de mim dizendo que a situação em que eu estava prestes a ficar muito, muito assustadora. Liguei a tela do meu telefone e a virei na direção das janelas, sem saber o que estava prestes a ver que me traumatizaria por anos. A princípio, senti algum alívio ao ver apenas o reflexo do quebra-sol. Virei meu telefone para as janelas do lado do passageiro e na pequena fresta que não estava coberta, para meu horror, uma faixa da janela estava visível e do outro lado da janela estava o rosto de um homem pressionado contra o vidro com um sorriso, olhando diretamente para mim. Minha primeira reação foi um grito de gelar o sangue, um som que eu nem sabia que tinha a capacidade de fazer. Era como se o medo em si estivesse se manifestando em som. Quase me ensurdeceu, e assim que o grito saiu da minha boca, vi o homem levantar o rosto do vidro e ouvi-o começar a rir, a risada mais horrível e gutural que já ouvi. Imediatamente, ouvi o carro se mover enquanto o homem tentava violentamente abrir a maçaneta da porta para entrar no carro. Eu estava gritando e chorando enquanto ele se jogava ao redor do carro, uivando como um animal entre suas risadas. Parecia que ele estava me provocando de alguma forma. Liguei para a emergência novamente e estava gritando que precisava de ajuda agora. A mulher que atendeu pela segunda vez não era tão simpática quanto a primeira com quem falei antes. Ela continuava gritando para eu parar de gritar. Caso contrário, não seria capaz de me ajudar. Eu estava chorando, tentando me acalmar o máximo possível, enquanto o homem do lado de fora começava a bater na janela com algo que parecia ser um objeto duro, possivelmente capaz de quebrar a janela para entrar no carro. A despachante começou a me ameaçar, dizendo que não era certo fazer trotes para a polícia, mesmo eu insistindo que o que estava acontecendo era muito real. Após 10 minutos de pura agonia tentando fazê-la entender o que estava passando, ela desligou na minha cara. Eu me senti completamente desamparada. No momento, o único alívio que sentia era o fato de ele não ter conseguido entrar no meu carro. Liguei para a emergência novamente, na esperança de conseguir uma despachante com mais empatia, e felizmente foi o que aconteceu. Um homem atendeu e imediatamente levou meu sofrimento em consideração, ajudando-me a me acalmar o suficiente para obter as informações necessárias. O policial tinha sido enviado quase 45 minutos antes, e agora estava a apenas 10 minutos de distância. Fui informada de que fariam com que ele chegasse até mim o mais rápido possível, dada a situação que eu estava enfrentando. Eu estava esperançosa, mas essa esperança foi destruída quando ouvi o som de uma pedra sendo jogada no meu para-brisa. Ele quebrou o suficiente para motivar o homem a subir no capô e começar a pisotear o para-brisa até que estivesse quebrado o suficiente para ele enfiar a mão. Eu gritei e fui para o banco de trás, tentando o máximo possível sair do alcance desse homem insano e claramente perigoso. Ele começou a arrancar o para-brisa,
e seu rosto estava ainda mais assustador do que da primeira vez que o vi. Fiquei paralisada de medo enquanto o via começar a escalar entre os vidros para dentro do carro. Não tive escolha a não ser sair do carro e torcer para que o policial estivesse por perto. Abri a porta e liguei a lanterna do meu telefone, apontando-a na direção do capô, e fiquei aliviada ao ver que ele havia ficado preso. Ele estava tentando sair, mas não conseguia. Então vi as lindas luzes vermelhas e azuis piscando ao longe e ouvi a sirene se aproximando. Comecei a acenar freneticamente para o policial e ele parou ao meu lado. Ele saiu do carro em segundos e outro carro de polícia estava chegando atrás dele poucos minutos depois. Fui colocada em um dos carros de polícia e observei enquanto eles sacavam suas armas, exigindo que o homem saísse do carro. Esse cara louco estava gritando e se debatendo. Um dos policiais o agarrou pelos tornozelos e o puxou para fora do veículo. O homem tentou mordê-lo várias vezes antes de ser jogado no chão e algemado. Eles o colocaram na parte de trás do outro carro e me disseram que mais policiais viriam para tirar fotos da cena e um caminhão de reboque viria para rebocar meu carro. Fui levada à delegacia de polícia e dei minha declaração sobre tudo o que aconteceu. Liguei para meus pais, que compraram uma passagem de avião para casa no aeroporto mais próximo, e os policiais foram gentis o suficiente para me levar até lá. Gostaria de poder dizer que o homem que fez isso comigo deu uma razão para suas ações, mas não deu. Ele estava tão mentalmente perturbado que disseram que ele nem estava apto para ser julgado, e pelo que soube, foi levado para algum hospital psiquiátrico estadual, onde, pelo que sei, ainda está lá. Gostaria que houvesse alguma justiça pelo inferno que ele me fez passar, e talvez algumas pessoas digam que houve, mas para mim não foi justiça. Ele não está sendo punido. Eu estou. A memória do que aconteceu me pune todos os dias. Está ficando mais fácil de lidar à medida que o tempo passa, mas sempre estará lá para me torturar sempre que eu lembrar daquele homem na janela.